Fala, meus queridos, muito bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais uma super live de bate-papo sobre o poder da igreja em células. Que maravilha! Tô animado demais. Para esse dia especial, nós vamos ter dois momentos hoje, duas lives poderosíssimas. A primeira é com um grande amigo que tem experimentado um crescimento maravilhoso, excepcional na sua igreja local. Apenas 10 anos de igreja e eles já estão com mais de 1.000 pessoas, células poderosas, células saudáveis, vivas. E eu vou fazer uma outra live na parte da tarde, também com outro amigo especial que está explodindo aqui no estado do Rio de Janeiro, com uma igreja em células bombando. Então, sejam muito bem-vindos, grande Edmilson. Maravilha, campeão. Que bom que você está por aqui. Quero aproveitar e dizer para todos vocês que eu estou super animado, com muito gás para nossa grande imersão de células discipulado que vai acontecer agora, segunda, terça e quarta. Você não imagina o que nós temos preparados para esses 3 dias. Coisa muito boa que nós vamos compartilhar nessa grande imersão de células e discipulado, segunda, terça e quarta, 8h45 da manhã. Vai ser a maior imersão de células e discipulado que você já viu em formato online. Você nunca viu algo igual. Vai ser maravilhoso demais. E se você quiser garantir a sua vaga, é gratuito para você participar da grande imersão de células discipulado. É só você escrever aqui no comentário "eu quero" e logo a minha equipe já envia o voucher de inscrição para você. É só escrever "eu quero", tá bom? Não perde não, porque vai ser maravilhoso demais. Vamos ver aqui se meu amigo já está chegando na área. O amigo que nós vamos conversar hoje, deixa eu ver aqui. Conversa, começar o nosso bate-papo. Esse grande amigo, eu estive com ele ontem, olha ele aí, ó. Fala, pastorzão! Eita maravilha! Pastor Luciano Teixeira, seja bem-vindo, meu amigo! Bom demais! Quanto tempo que a gente não se fala, quanto tempo que a Meu gente não se Deus, vê, né? não tem nem 12 horas, não tem nem Poxa 24 horas. vida! Ontem foi aniversário do grande amigo Pastor Luciano, e nós estivemos lá na igreja dele e, de fato, é impressionante o que o Senhor tem feito ali na comunidade eclésia, um crescimento tão maravilhoso, uma igreja tão vibrante, uma igreja tão saudável, células vivas. É maravilhoso poder participar disso que o Senhor está fazendo aí no meio de vocês, viu, Luciano? Obrigado, Seja pastor. bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado por ontem ter estado conosco ali na Eclésia, no meu aniversário. Obrigado por ter sido preletor da noite e nós fomos ricamente abençoados com a tua palavra, com a tua ministração, e gratidão sempre pela tua vida, pela unção do crescimento e por essa referência de liderança que você é na nossa nação e em outras nações também. Então, estou muito feliz de estar aqui contigo e privilegiado de ter sido convidado para participar um pouco e falar um pouco de um assunto que eu aprendi tanto contigo, e hoje poder compartilhar isso é muito bom. Olha só que maravilha. Vamos aproveitar então, Luciano, e vamos Vamos pegar lá. como gancho a mensagem que eu ministrei ontem aí, Muito bom. onde o ponto inicial da mensagem é potencial. Deus colocou dentro de cada um de nós potencial. E esse potencial pode se transformar numa potência, dependendo de nossas atitudes. Por que eu quero pegar isso como gancho? Porque alguns anos atrás, quando você chegou aqui na nossa igreja, o que vocês tinham
era apenas um grande potencial. Mas hoje, nós podemos falar com muita alegria. Meu amigo, vocês são uma potência, hein? Que Glória a é Deus. isso, hein? E eu quero que você fale um pouquinho. Como é que foi o início? Como começou? Como você chegou a startar o seu trabalho com células? O que vocês fizeram, estão fazendo até chegar a esse grande mover que estão experimentando hoje? Pastor, primeiramente, vou dar um conselho aqui para quem está começando agora, né? Foi o que nós fizemos. Buscar uma referência. Buscar pessoas que já estão caminhando, que já pavimentaram esse caminho. Eu costumo dizer que se nós olharmos para mentores, para igrejas relevantes, para líderes relevantes que já conhecem o assunto e que já pavimentaram esse caminho, nós vamos minimizar os nossos erros e minimizar qualquer tipo de impacto que a gente queira. Então, o recado para quem está começando o trabalho na visão celular é olhar para pessoas como você, pessoas que são referências, e buscar dessa fonte coisas que o Senhor já acertou, coisas que o Senhor já errou, para que a gente possa ganhar mais tempo. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi essa: buscar referências de igrejas na visão celular, para que nós pudéssemos ter um benchmarking, para que a gente pudesse ter um modelo, um padrão, algo que a gente pudesse olhar e comparar com a nossa realidade. Claro, nós não estamos falando aqui de Ctrl+C, Ctrl+V, nós estamos falando de realidades. Então, a gente olha para a tua realidade, para a forma e para o teu modelo e vê o que aquilo se adequa à nossa igreja, à visão que Deus nos deu, e a gente começa a trabalhar, a gente começa a inserir. Então, esse foi o primeiro passo que nós fizemos. E a partir daí, a gente começou a trilhar esse caminho. E trilhar esse caminho foi um caminho árduo, foi um caminho espinhoso, não foi um caminho, poxa, foi maravilhoso, né? Hoje nós temos uma boa quantidade de célula, a igreja toda está na visão celular hoje, mas no início não foi assim. No início não foi desse jeito, né? Então nós tivemos desafios, como todas as igrejas que começam na visão celular têm. Passamos pelos desafios, perseveramos no desafio e na visão. Eu costumo dizer que o pastor da igreja, ele é o guardião da visão, né? Muitas pessoas, elas vão olhar com pessimismo, elas vão olhar de uma forma em que, olhando para o modelo e não para o princípio bíblico, né? Muitas pessoas acabam errando por causa disso, achando que a visão celular é um modelo, né? E não é um modelo, é um princípio bíblico que nós aplicamos e por isso dá tanto certo. Então, eu acho que o maior desafio foi esse, pastor, inicialmente. Olhar para referências, olhar para você, olhar para outros pastores, como o pastor Eibe, né, e tantos outros pastores, pastor Aloísio, tantos outros pastores que são referências nesse assunto. Você, no caso, foi a minha referência, e buscar esse benchmark para a gente começar a trabalhar na visão celular. Muito bom, pastor Luciano. Hoje, como é que está a realidade de vocês? Vocês é, estão com quantas células? A igreja, eu já sei que já passou de 1.000 pessoas. Como é que está a realidade? Fala aí para a galera ouvir. E em quanto tempo, né? Em quanto tempo? Porque vocês iniciaram a igreja não tem tanto tempo. A igreja Eclésia é uma igreja nova. E por que eu estou querendo que você fale isso? Porque muitos pastores que nos acompanham aqui, pastor Luciano, são pastores que hoje estão com 100 pessoas na igreja, 150 pessoas, pastores que começaram agora, há 2 anos, há 3 anos, iniciaram o ministério. Então, você contar a sua história, como que você foi o início, como você esteve no início e como está a sua realidade hoje, pode encorajar e ajudar muito pastores e líderes que estão acompanhando a gente aqui agora. Fala um pouquinho sobre isso. Pastor, hoje nós ultrapassamos, né, temos mais de 100 células espalhadas em 3 cidades, né? Nós temos células em Itaboraí, a maioria das nossas células é em São Gonçalo, e nós temos células também em Niterói. Inclusive, começamos um point agora em Niterói no domingo Eu passado, vi. proveniente dessas células que nós abrimos, né? Então, o que eu posso falar para esses pastores
que tem 100 pessoas, 200 pessoas e que está começando a fazer um trabalho agora, a primeira coisa é a perseverança. É você estar perseverando. É você olhar para a sua situação e não ver, né, aquilo acontecendo e continuar perseverando, acreditar. Né? Infelizmente, alguns pastores desistem porque eles olham para a visão celular, pastor, e aí eu quero abrir um parênteses aqui, eles olham para a visão celular como algo para crescimento de igreja. E quando eu falo de crescimento, eu falo de crescimento numérico. Né? E a visão celular não tem nada a ver com crescimento numérico. A visão celular tem a ver com uma igreja de relacionamento, tem a ver com uma igreja que tem o discipulado 1 a 1, né? Ela é uma igreja que ama vidas e que busca várias maneiras de evangelizar, né? Busca essa pregação a tempo e a fora de tempo. Então, acho que a primeira coisa que eu falo para esses pastores é: qual é a intenção do seu coração? Qual é o desejo do teu coração? Se o desejo do teu coração é crescer por crescer, você não vai ser bem sucedido e daqui a pouco você vai abortar o plano. Você não vai seguir em frente. Agora, se o seu propósito é ter uma igreja de relacionamento, você não quer ter uma igreja rodoviária, você se incomoda com entra e sai da tua igreja, pessoas chegam e da mesma forma que elas chegam, elas vão embora. A porta dos fundos da tua igreja, da mesma forma que entra, é a quantidade das pessoas que saem. Se isso te incomoda, se isso gera conflito em você, se você é um pastor que quer apacentar, quer cuidar, quer que realmente a tua igreja viva relacionamento, então você está no caminho certo. A visão celular é o princípio bíblico, para mim hoje, que tem tudo a ver com essa resposta que nós queremos. Né? Isso tudo, pastor Luciano, que você falou, isso no final da história reflete sim, no crescimento da igreja. mas é uma coisa que é uma semente que você está plantando e é um fruto que você vai colher. Mas essa não pode ser a intenção. Porque o que eu vejo, pastor, a gente tem realizado cafés aqui na igreja para pastores, né? E alguns pastores, infelizmente, eles querem um vinho novo. Eles querem o caminho das pedras, né? Mas o odre não mudou. O cara tem um pensamento da igreja convencional, ele quer que a célula seja mais alguma coisa na sua igreja. O que acontece? Acaba não dando certo. E aí, ele acaba, muitas vezes, se desanimando e desanimando as pessoas que estão com ele. Entende? Então, o que nós aprendemos aqui, primeiro, você precisa ser o guardião da visão. Você precisa entender o propósito, o princípio. Se você está pensando em fazer isso para um crescimento exponencial, você precisa primeiro qual é as bases e o alicerce para que isso aconteça. Então eu vejo muitos pastores, entre aspas, frustrados, em conflito. Comigo não acontece, comigo não dá. Às vezes comigo as coisas estão acontecendo. Talvez você precisa rever essas questões e olhar para a visão celular como algo principal na tua igreja e não como mais um ministério ou como mais uma coisa que você precisa fazer. Agora, para aqueles que estão perseverando, pastor, para aqueles que estão com essa intenção, não, a minha igreja é uma igreja de relacionamento, nós acreditamos nesse princípio bíblico da igreja primitiva, lá de Atos capítulo 2, né, que eles se encontravam todos os dias nos templos e nos lares, tinham tudo em comum, como diz a palavra do Senhor. Para esses pastores, o que nós falamos é o seguinte: você está no momento de plantar. E no momento de plantar, é o momento que você não enxerga absolutamente nada. Você lançou uma semente, essa semente está germinando, ela está crescendo primeiro para baixo, criando alicerces, criando uma base, para que depois você possa começar a ver os frutos. Então, no momento do plantio, que você está plantando, que você está implantando a visão, é muito difícil, porque você não consegue enxergar absolutamente nada. Eu passei por isso, compartilhei isso com você há 10 anos atrás, né? E a gente criou aquele ano do plantar, o ano do regar e o ano do viver o crescimento. Então, para esses pastores, agora, que estão com 100, 200 pessoas, 2, 3, 4 células, você está plantando. Então, viva esse momento, viva essa estação, acredite que vai dar certo, acredite que o teu coração, aquilo que Deus colocou no teu coração,
não há engano, não há nenhum tipo de ilusão. Daqui a pouco você vai começar a ver os frutos daquilo que você plantou. Realmente, essa fase do plantio talvez seja a fase mais difícil. É quando a gente exerce muito esforço, muito suor, para você implantar a visão, implantar o princípio, fazer com que as pessoas entendam que a célula não é mais uma atividade, que a célula não é mais alguma coisa para ele fazer. Acho que aquilo se torna um estilo de vida para ele. Então você está plantando. Isso requer força, requer esforço, energia, né? Então muitas vezes você está fazendo muita força e não está vendo muito resultado, mas isso faz parte do processo. Muito bom, pastor Luciano. Eu tenho atendido alguns pastores que começaram o trabalho deles com célula, com discipulado, eles transicionaram, implementaram, mas chegaram a um platô, deu um nó, e parece que não conseguem romper. Exemplo, tá? Eu tenho um pastor que ele começou, fez a transição, abriu ali a célula protótipo, multiplicou 4 células, 5 células, ele chegou a 16 células e travou nisso. Ele não conseguiu mais levantar outros líderes para multiplicar novas células e ele não consegue sair disso. A dificuldade, eu perguntei, eu sempre gosto de perguntar, né? Qual é a dificuldade maior então que você está enxergando? E aí ele falou assim: eu não consigo levantar novos líderes. O que que você faz? O que que você fez para que os seus líderes eles continuamente fossem se reproduzindo? Novos líderes surgindo, líderes treinados. Fala um pouquinho para a gente sobre isso aí, pastor Luciano. Vamos ajudar aí pessoas que estão passando por um desafio como esse. Pastor, esse platô, primeiramente, ele acontece, né? E é inevitável que isso aconteça. E aí é o que diferencia o líder preparado do líder despreparado. O líder preparado, ele sabe que o platô vai acontecer e aí ele precisa de plano de ação para que isso aconteça, né? Agora, existem várias coisas que geram essa parada, que geram esse crescimento seja um pouco mais retardado, demorado. Então, deixa eu falar primeiro da causa, e aí depois eu te falo do que nós estamos fazendo aqui para a gente poder estar levantando outros líderes, né? A primeira coisa que a gente identifica aqui e que atrapalha o crescimento e que a gente chega, não vou falar estagnar, mas a gente chega num platô e aí parece que deu uma parada, parece que as coisas não estão fluindo mais ou na velocidade que nós gostaríamos, né? A primeira coisa chama-se você alinhar a visão com os líderes que você tem, né? Quando você começa a abrir, por exemplo, esse pastor com 16 células, né? Então ele já tem uma liderança formada. E muitas vezes, pastor, o pastor ele está vendo as coisas acontecerem e não tem um treinamento específico, não tem uma imersão na visão da igreja, na visão que Deus colocou no coração dele. E essa pessoa, ela quer liderar, mas ela não pegou o coração do pastor ainda. Por exemplo, ele fez a célula protótipo tinham 4 casais, ele multiplicou 4 células. Mas ele não acompanhou depois a segunda geração, que foram os líderes que estavam na célula protótipo acabou formando. E o que acontece? Quais são as consequências de um platô? Por exemplo, as pessoas elas começam a olhar a visão, a não ter uma boa multiplicação, a não ter um sucesso na célula, não tem convidado, não tem visitante, eles não entendem as funções da célula, comunhão, evangelização, não tem uma estratégia de evangelismo. E esses líderes que foram formados, muitas vezes, de uma forma muito rápida, né, eles acabam se frustrando. E por esses líderes acabarem se frustrando, eles acabam virando um antagonista da visão. Ou seja, um cara que era um líder, que tinha tudo para ser um potencial líder, virar uma potência, como foi ministrado ontem, ele acaba virando um antagonista da visão. Então ele acredita que a visão não dá certo, que as coisas não fluíram, mas ele não teve um treinamento, ele não entendeu a visão, ele não teve o coração do pastor,
aquilo que Deus colocou no coração da liderança daquela igreja. Então, o perigo de um platô também, a estagnação, pode ser que líderes que são formados no forno e não são formados no dia a dia da igreja. Isso gera um platô. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Tá? Então, é a primeira coisa. Treine os seus líderes. Faça um treinamento de líder, de pequeno grupo. Leve essas pessoas para uma sala de treinamento. Mostra a visão da igreja, como a igreja começou, o que Deus colocou no coração do pastor. Essa pessoa ela tem uma caminhada com um pequeno grupo, ela já andou, ela veio de uma outra igreja convencional, veio para a sua igreja, agora ela quer liderar. Então, eu acredito que a primeira coisa é a gente saber quais são as pessoas que realmente podem liderar um pequeno grupo para que a gente não chegue nesse platô. Agora, chegou nesse platô, a igreja é saudável, a igreja está crescendo, os líderes são saudáveis, as células estão se multiplicando. A primeira coisa que a gente tem que fazer, pastor, para identificar o próximo líder, é encorajar novos líderes. Encorajar pessoas a liderar pequenos grupos. E como é que a gente encoraja? São pessoas que estão no dia a dia com a gente, né? Grandes potenciais, muitas vezes, a gente não enxerga de uma forma. Eu costumo dizer que os meus líderes de célula aqui são os mais improváveis. Aos olhos naturais, eram os menos capacitados, mas eram os que tinham mais coração. Então, uma forma de você identificar novos líderes é você identificar o coração da pessoa. Ele não precisa ser um teólogo, ele não precisa ser um pastor. O que ele precisa ter é o coração na igreja e no reino de Deus. Agora, uma coisa também que a gente faz aqui, pastor, muito legal, fornecer aos futuros líderes uma expectativa clara daquilo que ele vai estar fazendo. Você vai estar liderando um pequeno grupo, você vai estar cumprindo, né, o que diz lá em Mateus capítulo 28, 20, né, você vai fazer discípulos e você vai estar desenvolvendo não um ministério, mas a obra de Deus. Isso não pode ser algo que você vai fazer. Isso precisa ser o seu estilo de vida. Uma outra coisa que a gente identifica aqui, que isso tem a ver com o discipulado, é ter um relacionamento próximo e transparente com líderes de treinamento. Aqui na nossa igreja nós chamamos de líder em treinamento, né? Então a gente está sempre dando oportunidades para eles no discipulado e na própria célula para que ele desenvolva e que ele tenha aquele gostinho, né? Hoje você vai fazer o quebra-gelo, hoje você vai facilitar a palavra, hoje você vai fazer a oração. Envolver esse líder em treinamento no dia a dia da célula. Isso é muito bom também, né? Outra coisa também que a gente faz, pastor, é orar junto com os futuros líderes. Vamos orar, vamos tirar um período de oração. Eu acho que chegou o seu tempo de voar, o seu tempo de liderar, o seu tempo de multiplicar. Eu queria orar com você, eu queria tirar um período de oração com você, uma semana, um mês. Vamos estar orando nesse propósito aqui. E a segunda coisa, pastor, que eu vejo também é ter um coração ensinável. Essa pessoa que você está preparando para multiplicar, ela tem um coração ensinável? Ou você está pegando qualquer um porque você precisa multiplicar? Então, um coração ensinável para você aprender. Um coração ensinável para que a pessoa possa absorver aquilo que você está fazendo. E também, pastor, a pessoa precisa ser um exemplo, né? Então, quando a gente chegou num platô aqui, nós passamos por várias fases, tá? Chegamos a 20 células, platô. Chegamos a 50 células, outro platô. Chegamos a 70 células, um outro platô. Chegamos a 100 células, um outro platô. E para cada platô que nós chegamos, o plano de ação foi diferente. Sim. Então, o que eu estou falando para você agora é da minha realidade, que eu já ultrapassei 100 células. Então, quando a gente chegou nesse platô, o que nós fizemos? Reunimos os líderes e falamos assim, o que nós vamos fazer para levantar novos líderes? E aí pegamos todos os nossos erros, pegamos tudo aquilo que nós olhamos e viu que não deu certo, tiramos e falamos assim, o que nós vamos fazer? E aí nós chegamos nessa conclusão. Coração ensinável, ser exemplo, chamar para orar, ver o coração da pessoa, né? Treinar os líderes em treinamento
colocando eles realmente para começarem a fazer e serem protagonistas de uma célula. Então, isso são planos de ação que a gente realiza para que a gente possa identificar novos líderes. Mas o principal disso tudo é o coração. Muito, muito bom. Vamos só responder aqui o Bruno que está perguntando aqui, quantos membros tem cada célula em média? Uma célula saudável, ela tem de 10 a 15. Uma célula gostosa, vamos dizer, né? Não é uma célula saudável, porque tem célula que tem 15 e não é saudável. Tem célula que tem 20 e não é saudável. Mas um número de pessoas para uma célula funcionar legal é de 10 a 15 pessoas. Deixa eu falar uma coisa, pastor Luciano, sobre essa questão do platô na reprodução de novos líderes, na dificuldade de levantar e formar novos líderes. Nós aqui temos uma cultura que chamamos de a cultura do radar ligado. É uma cultura. Os nossos líderes, eles são treinados, e por isso virou uma cultura, a ter o radar ligado. O radar ligado para identificar os futuros líderes em potencial. Existe uma outra coisa que nós trabalhamos aqui, que é a execução do STD. Eu vou falar isso, Luciano. O STD funcionando, se todo mundo tem a cultura do radar ligado e o STD funcionando, meu amigo, ele não para. Ele vai, em algum momento, chegar a um platô, mas ele já sabe o que ele vai fazer. Passou pelo platô, mas já sabe o que vai fazer, vai superar aquela fase. Eu vou falar sobre isso, pastor Luciano, na imersão que nós vamos iniciar na segunda-feira. Você que chegou agora, eu falei no início, nós vamos ter a maior imersão de células e discipulado online que você já viu no Brasil. Olha o que eu estou falando para você. Nós Não tenho vamos dúvida. reunir centenas de pastores e líderes em um ambiente online específico para treinamento. E eu vou falar sobre essa estratégia do STD, que envolve o STD é selecionar, treinar e delegar. Selecionar, treinar e delegar. Muito bom. É preciso botar a galera das células para aplicar o STD. Como? Como que eu vou implantar esse negócio na cabeça da galera? Então vem comigo na imersão de células e discipulado que vai acontecer segunda e terça. E se você, segunda, terça e quarta, se você quiser, é só escrever aqui no comentário eu quero. Eu quero. E se você escrever eu quero, a minha equipe já manda para você o voucher de inscrição para essa conferência que é gratuita. Vamos lá, pastor Luciano. Eu quero. Eu quero. Aleluia. Mas, olha só, uma outra coisa que eu vejo tem sido um desafio muito grande para pastores que iniciaram um trabalho com células, ou até mesmo que estão querendo iniciar, é a consolidação, pastor Luciano. Consolidar as pessoas que chegam, parar de perder gente, porque tem gente que entra e aí depois sai, entra e não se consolida. Então, existe uma forma de consolidar as pessoas de modo que elas fiquem mais tempo. Por que eu estou falando mais tempo? Porque você não vai segurar pessoas para sempre. Mas pelo menos você vai conseguir ter ela mais tempo até ela firmar, entender o plano de Deus para a vida dela e ser direcionada. Mas fala um pouquinho sobre isso, sobre a maneira como vocês trabalham a consolidação tanto na célula quanto na igreja. Pastor, a consolidação da nossa igreja, eu digo que ela é muito eficiente, né? Nós temos aqui um projeto que se chama o Projeto das 24 Horas. Qual é esse projeto? Todo visitante que vai pela primeira vez na nossa igreja, ele recebe um contato em 24 horas do nosso departamento de consolidação. Isso daí não é para quem converteu, não. É para o cara que visita. É o cara que visitou a igreja pela primeira vez. Muito bom. Agora, como é que nós entramos em contato com ele? Ele recebe uma ficha, ele bota o nome, telefone e o bairro que ele mora. Coisa simples. Em 30 segundos ele preenche. E aí a pessoa da consolidação pega essa ficha, né, e a gente coloca se ele pertence a alguma igreja ou não.
Se ele pertence a alguma igreja, nós só entramos em contato e agradecemos a ele pela visita e nada mais. Agora, se ele coloca assim, não tenho igreja, estou procurando igreja e não sou crente, aí a galera vai para cima dele. Então, 24 horas depois, ele recebe um contato. Se ele aceitou Jesus, se ele não aceitou Jesus, não. Se ele visitou a nossa igreja, ele recebe. E aí nós indicamos ele para uma célula. Se ele aceitou o convite, nós passamos esse convite para o líder do pequeno grupo, e o líder do pequeno grupo vai monitorar a partir daquele momento essa pessoa. Então ele deixa de passar pela consolidação e passa para o pequeno grupo. Então a consolidação tem o Bruno. O Bruno visitou a igreja. A consolidação entra em contato com o Bruno. O Bruno falou assim: eu vou na igreja, eu vou na célula, tem que ir perto da minha casa, já me deu o endereço. A consolidação passou o endereço. Ele vai para a célula. Quando ele chega na célula, deixa de ser uma responsabilidade da consolidação e passa a ser uma responsabilidade do pequeno grupo, que vai abraçar essa pessoa. Então, em relação da igreja para a célula, é essa consolidação, 24 horas depois. Tá, só uma coisinha. Meu Deus. Só uma coisinha aqui. Rapaz, você brilhou aí bonito aí agora, hein? Aconteceu alguma coisa aqui. Você brilhou bonito agora, hein? Que é isso, hein, cara? Que maravilha. Olha que coisa maravilhosa aqui. Você trabalha a consolidação, tanto a célula quanto a igreja, um apoiando o outro. Eles trabalham juntos. A gente chama de parceria, igreja versus célula, célula versus igreja. Né? Parceria, que a gente chama aqui. Então, essa parceria é da igreja em direção à célula. E qual é a parceria da célula em direção à igreja? Foi aquilo que nós conversamos ontem aqui, quando o senhor esteve conosco, sobre a questão dos nossos encontros com Deus, dos nossos retiros, né? E das ações evangelísticas que as células fazem. Isso é um outro ponto. Agora, como as células consolidam isso? Pastor, a primeira coisa é oferecendo casa de paz, trazendo essa pessoa, consolidando ela nas células, contatos semanais. Estou te esperando hoje, né? Aquele contato do líder que faz toda a diferença, né? Eu recebi um testemunho essa semana de um rapaz que está começando a visitar uma das nossas células. A esposa dele batendo papo comigo falou assim: poxa, eu já falei pro líder da célula que eu vou lá e tal. Ele está me ligando aqui de novo. Aí a esposa falou assim: não, ele deve estar te ligando porque faltou luz aqui no bairro. Então, de repente, ele está te ligando para falar que não vai ter célula por causa que faltou luz, que deu uma pane aqui terça-feira em São Gonçalo, faltou luz em todos os lugares. Ele falou: deve ser isso mesmo, né? Aí ele foi atender o telefone, e o líder: olha, para você não vir à toa, não vai ter célula hoje aqui, a gente está transferindo a célula para amanhã. Aí ele ficou todo assim: poxa, você vê, né? O cuidado da pessoa. Eu nem visitei a célula ainda, a pessoa está me ligando para eu não dar viagem perdida. Então, pastor, a consolidação nas nossas células, nós fazemos muito através de casas de paz, projeto Alfa, projetos de evangelização que consolida essa pessoa. E além disso, a gente faz muito purê de batata, né, que faz parte das 4 colunas, e que isso gera muita comunhão e fortalecimento dos relacionamentos dos membros entre as células. Então, as consolidações da nossa célula são totalmente intencionais, né, com comunhão, com convites para que a gente faça trabalhos evangelísticos nos lares dessas pessoas. Isso gera uma conexão muito grande. Meu Deus, esse cara quer vir na minha casa para orar por mim, ele nunca me viu na minha vida, e ele está querendo vir na minha casa para orar, para fazer uma casa de paz. Então isso gera uma conexão, isso gera um vínculo muito forte. E a parte da consolidação da célula para a igreja, por exemplo, os nossos encontros que nós fazemos aqui na igreja, nós não temos nenhuma pessoa que frequenta ou que vá a esse encontro que ela fez a inscrição pela igreja. Não existe isso na nossa igreja. Todas as pessoas que participam dos nossos encontros, elas vêm direcionadas pela célula. É o líder da célula que entrega a ficha, é o líder da célula que apresenta essa pessoa para participar do nosso retiro de impacto. Então, o que acontece? Quando essa pessoa vem do retiro de impacto, do nosso encontro com Deus, ela praticamente já vai estar consolidada com aquele pequeno grupo no qual indicou ela para aquele encontro. Então, isso é uma das coisas, uma das estratégias que nós tivemos aqui na igreja e que deu muito certo. Por quê? Nós levávamos 150 pessoas para o retiro.
Mas quando a gente ia ver efetivamente as pessoas que permaneciam consolidadas, era muito pouco. Era quase que 30%. Então, nós entendemos que era muito esforço para um resultado muito pouco. E aí que nós fizemos, olha, a partir de agora, todas as pessoas que irão para o nosso retiro, elas virão através da célula. Nós entendemos que elas já foram consolidadas de alguma forma, porque elas que estão indicando, e essa consolidação vai aumentar a intensidade depois que ela vier do retiro de impacto. Pastor, isso foi um sucesso. Foi a parceria igreja, célula, célula, igreja. Muito, muito bom. Uma outra coisa que tem sido desafio, pastor Luciano, no meio da galera, e como você tem tido crescimento saudável, bom resultado aí na igreja local, eu quero saber como que você está trabalhando aí. É a questão do discipulado. Muitos pastores estão confusos com relação ao discipulado. Ele não sabe, eu não sei se eu vou aplicar discipulado um a um, ou se eu vou aplicar o discipulado em grupo, eu não sei como é que eu faço para reunir eles com qual conteúdo. Como que vocês têm trabalhado o discipulado aí, pastor Luciano? Pastor, nós temos o discipulado um a um e nós temos os nossos GDs, que são grupos de discipulado. Deixa eu te falar como é que funciona aqui. Eu gosto desse papo, porque a gente fala bem operacional, como funciona. Né? Eu estou aqui falando para vocês como a nossa igreja funciona e eu não tenho problema nenhum em compartilhar isso, porque como eu aprendi contigo, né, a gente quer entregar tudo, porque quanto a gente entrega tudo, Deus dá mais para a gente. Então, como é que nós funcionamos aqui? Hoje, quem é discipulado na nossa igreja é a liderança da nossa igreja. Vai do pastor sênior até o líder em treinamento. Essas pessoas são discipuladas na nossa igreja. Vou dar um exemplo. Eu sou pastor, então eu tenho os coordenadores de rede que cuidam das nossas redes de célula. Então eu discipulo esses coordenadores. Esses coordenadores possuem supervisores de áreas e de setor. Então, esses coordenadores discipulam esses supervisores de área e de setor. Os supervisores de setor discipulam os líderes de célula do setor deles. E os líderes de célula discipulam o líder em treinamento. Aquela pessoa que estava no radar, aquela pessoa que tem um coração na visão, aquela pessoa que tem um coração ensinável, aquela pessoa que que dá um bom exemplo, que dá um bom testemunho. Então, ele traz essa pessoa para perto para discipular. Ué, pastor, e os membros das células? Os membros das células, nós consolidamos. Nós não discipulamos. Porque senão vão falar assim, poxa, como é que pode? 1.000 pessoas, todo mundo é discipulado? Não. 20% é discipulado. E 80% é consolidado. Pastoreado. Pastoreado, consolidado, apacentado, pastoreado. São pessoas que nós conhecemos o nome, são pessoas que nós conhecemos a vida de cada uma delas, mas nós apacentamos. Pastor, e se uma dessas pessoas que você apacenta e que você consolida é membro de uma célula, ele quer ser discipulado, aí ele vai se tornar um líder em treinamento, porque ele está sinalizando que ele quer liderar, que ele quer crescer na visão, que ele quer frutificar. Então, aqui na nossa igreja, nós fazemos dessa forma. E o discipulado funciona. E aí a gente deixa bem aberto, né? Por exemplo, eu faço aqui os GDs uma vez no mês na minha casa. Então, eu pego todos os meus discípulos, reúno com eles aqui uma vez no mês, dou um estudo bíblico de liderança para eles, que não tem nada a ver com a pregação da célula. Eles se encontram na segunda semana com os supervisores de área. Na terceira semana, os supervisores de área se encontram com os supervisores de setor. E na última semana do mês, os supervisores de setor se encontram com os líderes de célula. Esses são os nossos GDs. Muito bom. Além dos GDs, que é o grupo de discipulado, existem os encontros pontuais e casuais, que é o discipulado 1 a 1. E aí, aqui na nossa igreja, nós não estipulamos dia e hora. Nós estipulamos demanda. Pastor, preciso conversar. Vamos bater um papo. E aí aqui nós exercemos o discipulado, que a gente chama do discipulado Marta, Maria e Lázaro. Né? É o discipulado que nós desenvolvemos aqui na nossa igreja.
E como é que é o discipulado Marta, Maria e Lázaro, né? A gente fala do discipulado de Maria, que é o tempo dele com Deus, o TSD dele, como é que está o TSD, é o tempo com Deus dele. A gente faz o discipulado Marta em relação ao servir, como é que está o ministério, como é que está a liderança, como é que está o desenvolvimento daquilo que Deus colocou no coração dele, se ele está atendendo esse chamado. E a gente fala do discipulado de Lázaro, que é o da comunhão, que é o da mesa, que é o tempo de qualidade, né? Então a gente desenvolveu esse discipulado, então todo mundo desenvolve esse tempo. A gente fala de ministério, a gente fala de TSD e a gente fala de intimidade. Casamento, relacionamento com os filhos, casa, família. Então, é esse tripé do discipulado que é falado em todos os discipulados que a gente desenvolve aqui. É dessa forma que a gente faz aqui na Eclésia. Muito, muito bom. Nós aqui aplicamos os 3 níveis de discipulado, que é o discipulado nível 1, discipulado nível 2 e discipulado nível 3. O discipulado nível 1 é para o cara que ele é líder de célula. Esse discipulado é um discipulado mais profundo. O discipulado nível 2 é para o cara que ele ainda não é um líder, mas ele está sendo treinado. Então esse cara a gente vai dar um pouquinho mais de atenção para ele, né? Tem um conteúdo que a gente trabalha para isso. Inclusive, eu estou desenvolvendo um conteúdo que está se transformando num livro. Parte desse conteúdo vai ser dado no novo curso que eu vou estar lançando na próxima semana. Mas ele vai ser um livro chamado Discipulado Simples e Eficaz. Eu tenho dentro dessa forma que você falou aí, eu tenho 30 modelos de discipulado para casais, 30 modelos de discipulado para jovens, 30 modelos de discipulado para adolescentes, 30 modelos de discipulado para novos convertidos. Rapaz, eu vou falar uma coisa, tudo certeiro, Luciano, certeiro. E isso direcionado. Você pode aplicar esse discipulado no nível 1. Você pode aplicar esse discipulado no nível 2. Ou você pode aplicar no nível 3. O nível 1 é o líder, o nível 2 é o cara que está sendo treinado, e o nível 3 é o cara que ele vai ser pastoreado. Ele chegou. Quando você acerta na forma de fazer o discipulado, você consegue encaixar a engrenagem e só é ali fazendo a manutenção para ela ir rodando. Quero dizer Maravilha. o seguinte, pastor Luciano, hoje nós temos muitas estratégias de evangelismo para ganhar pessoas. Porque não tem como você ter um trabalho frutífero com as células se as células não estão ganhando gente nova. Tem que gente nova chegar. Tem que pessoas converter na célula. E existem várias estratégias que nós aplicamos para isso. Eu quero saber qual foi a melhor estratégia que vocês já aplicaram. A melhor. Aí você vai botar sua cabecinha para funcionar aí, tá? Porque eu sei que assim como eu, você aplica um monte. Já aplicou um monte. Mas você vai botar a cabecinha para funcionar e falar qual foi a melhor que trouxe mais fruto para você. E depois a segunda pergunta eu vou fazer quando você responder a primeira, senão eu vou confundir sua cabeça. Fala para mim. Tá. Pastor, como o senhor disse, nós somos, eu sou um Josué. Josué, porque o Josué era um líder muito estrategista, né? E nós somos estratégicos e intencionais para que o reino de Deus cresça e que a gente possa expandir literalmente o reino de Deus, né? Eu costumo dizer uma coisa aqui para os meus líderes, né? Se você não está enfrentando coisas novas, você não está liderando, você está repetindo. Isso é uma coisa que eu sempre faço aqui, né? Quando a gente olha para a vida de Josué, Josué era um líder que vivia coisas novas diariamente. Por ele viver coisas novas diariamente, ele vivia vários níveis e várias dimensões diferentes. Eu costumo dizer que se você não está fazendo coisa nova, você não está liderando. Você está simplesmente repetindo, né? Então, eu gosto de falar isso. Por quê? Porque quando você faz coisas novas, Deus se mostra de novas formas. Então,
coisas novas, sempre a gente está fazendo para a gente ver Deus se manifestando de outras formas. Então, de todas as ferramentas ao longo desses 10 anos de evangelização que nós fizemos aqui, a principal para mim foi o Amigo de Fé, que ela me deu um salto muito grande no meu resultado final. E onde é o meu resultado final? É o batismo, né? Que é a consolidação daquela vida. Aquela vida entregou para E Jesus. Ano como é passado, essa estratégia de evangelismo Amigos de Fé? Você consegue explicar para a gente eu, ela? eu consigo te explicar. Ela tem a ver com o discipulado 1 a 1, ela tem a ver com amizades verdadeiras, né? Com pessoas não crentes, do teu relacionamento do dia a dia, seja no teu trabalho, seja na tua faculdade, seja na sua rua, seja alguma pessoa da sua família, seja alguma pessoa que Deus Mas vai te como direcionar. você envolve a igreja, pastor Luciano? Como você mobiliza a igreja para enganjar nesse projeto? Nós, Fala qual é a nós, estratégia de mobilização da igreja. a gente faz durante 2 meses essa estratégia, né, do Amigo de Fé. E a gente começa com oração e com jejum, né? A gente ora e jejua para que ele possa ter 3 nomes de amigos que são amigos, pessoas do relacionamento dele, em que ele pode se aproximar com mais facilidade para falar do amor de Jesus. E aí, quando a gente faz isso, pastor, a gente está trabalhando aqui aquela questão da esterilidade espiritual, né? Então, a gente trabalha isso muito na igreja. Poxa, você já ganhou alguma alma para Jesus? Alguém foi para o céu por sua causa? Alguém está indo para o céu porque você está falando do amor de Jesus para essa pessoa? Porque você está pregando o evangelho para essa pessoa? Não é convidar a pessoa para vir à igreja, é você falar do amor de Jesus para essa pessoa. Então, a primeira coisa que nós começamos a trabalhar foi despertar nas pessoas Marcos capítulo 16. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, isso não é uma obrigação do pastor, isso não é uma obrigação da igreja, isso é uma obrigação de todos aqueles que são cristãos e que foram alcançados pela graça e pelo favor de Deus. Então, primeiro foi um despertar, essa questão da esterilidade espiritual. Você é uma pessoa que está no evangelho, mas você é estéril, você não gerou ninguém, ninguém foi gerado através de você. E a gente começou a despertar essa questão da esterilidade, tirar essa pessoa de uma zona de conforto, tirar essa pessoa, né, da obesidade espiritual, de chegar ali, se encher, se alimentar, e vai todo domingo, e vai de novo, e não traz um visitante, não leva ninguém para a igreja, não leva ninguém para a célula. Não começamos a despertar isso. E aí, na primeira semana, jejuamos e oramos. Aí, na segunda semana, os nomes já foram escolhidos, os nomes já foram estabelecidos, e nós começamos a fazer ações de encantamento com essa pessoa. Por exemplo, olha, essa semana você vai mandar um versículo bíblico para essa pessoa e dizer o quanto ela é especial para você. Aí na segunda semana, você vai tomar um café com essa pessoa, você vai convidá-la para tomar um café. E aí, ano passado, nós fizemos um devocional com 4 semanas para que ele pudesse desenvolver isso com a pessoa, sentar com ela. Qualquer neófito senta com a pessoa e faria. Você não precisa ser teólogo, pós-graduado, doutor em divindade, 4 pessoas da Trindade, qualquer pessoa faria. Nós fizemos um devocional muito simples, ela senta ali, orava com a pessoa durante 4 semanas. Depois nós fizemos outras ações de encantamento, como, por exemplo, ofereça uma oração na casa do seu amigo de fé. Uma oração, você vai lá orar pela casa, abençoar a casa dele. Aí na última semana nós falamos assim, ofereça um lanche, ou convide ele para almoçar, ou dê um presente simples para ele. Aí essas pessoas começaram a pensar, cara, o que esse cara quer? Essa pessoa tá... Esse cara nunca me deu tanta atenção assim. E aí, quando chegou perto do final, nós falamos assim, agora, convide o teu amigo de fé para a célula do amigo da sua célula. Então, assim, a cama já estava pronta, entre aspas, né? Muito Assim, bom. nós fizemos 8 ações durante 8 semanas. Toda semana tinha uma atividade para o amigo de fé fazer. E aí, Muito pastor, bom. quando chegou na última semana, nós fizemos o quê? O culto do amigo de fé. Todas essas pessoas foram para a igreja. E essas pessoas indo para a igreja, nós entregamos um catálogo para ele, dizendo que batismo não é sobre estar pronto, batismo é sobre estar decidido. Que se ele visse nesse amigo dele alguns
os sinais de Jesus na vida dele, essa pessoa realmente é um exemplo para ele de transformação, de vida, de testemunho, né? Que ela pudesse viver essa experiência que ele está vivendo também. E aí nós lançamos a rede, demos esse formulário, e aí, para nossa grata surpresa, no ano passado, nós batizamos 155 pessoas. Foi o maior número de batismo que nós fizemos aqui, oriundos do Amigo de Fé. Muito bom, hein? E aí, esse ano, nós estamos repetindo novamente. Começamos agora, dia 1º de maio, a nova jornada do Amigo de Fé. Então, essa semana agora, o mês de abril agora, começa domingo, os primeiros takes do ano passado. Muito Nós bom. vamos começar agora nas igrejas. Pegar qual foi a célula que mais batizou no ano passado. Foi essa aqui. Fizemos lá um documentário com eles. Vamos passar na igreja domingo agora. No próximo domingo, qual foi a pessoa que teve mais amigos de fé? Ele vai sentar com os amigos e vai trocar isso com a igreja. Então, a gente está preparando o mês de abril para maio começar novamente uma nova jornada Amigo de Fé. Então, para mim, a melhor estratégia é ainda o relacionamento 1-a-1, é ainda o discipulado, é ainda aquele bate-papo pessoal que fez toda a diferença. E a segunda pergunta que eu ia fazer, por isso que eu não quis te confundir, já está aí na resposta. Que a segunda pergunta é: e qual é a estratégia que você está aplicando hoje? Então você está repetindo aquela que deu certo. Estou repetindo, pastor. Repetindo com melhoria. Claro. Fizemos uma análise, vimos aquilo que não deu certo, tiramos, colocamos coisas novas, colocamos muitas coisas novas, e eu tenho certeza que a galera já está numa expectativa muito grande. E o que isso gerou na igreja? E aí eu quero te falar agora do resultado. Olha o que gerou na igreja. Quem não batizou ano passado, ele quer batizar esse ano. E quem batizou o ano passado vai querer batizar de novo esse ano. E umas coisas que nós fazemos aqui é o seguinte, pastor. Quem batiza um amigo é aquele que ganhou o amigo. Ele entra nas águas batismais comigo e batiza o amigo. Porque foi ele que ganhou o amigo para Jesus. Sim. Foi ele que pregou o evangelho para aquela pessoa. Então batiza eu como pastor e ele como amigo de fé. E aí quando ele sai daquelas águas, ele fala assim: pastor, ano que vem eu estou aqui de novo, com outro amigo. E esse meu amigo que eu ganhei vai trazer um outro amigo para estar batizando. Então isso gerou uma engrenagem na igreja de despertamento. Eu quero pregar o evangelho para alguém, eu quero falar do amor de Jesus para alguém. E isso muda caráter, porque a pessoa, para ela ganhar alguém, ela tem que ser um bom exemplo, ela tem que ser um bom empregado, ela tem que ser um bom patrão, ela tem que ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho. E isso muda, isso mexe com a igreja como um todo. Então, isso foi muito bom, os efeitos que nós tivemos no pós-Amigo de Fé. Então, assim, a gente está muito feliz com o resultado. Muito, muito bom. Ó, tem gente pedindo aqui: pastor Luciano, faz um e-book disso daí e bota na rede. Eu vou conversar com o pastor Luciano para ele fazer um e-book. Quem sabe eu dou esse e-book aí lá na imersão de células e discipulado que vai acontecer na próxima semana. O que vocês acham disso? Uma boa? Você quer isso? Então escreve aqui: eu quero. Eu quero ver você escrever eu quero. Se você não escrever eu quero, você não está mostrando atitude nenhuma de quem quer. Entendeu? Mas que maravilha, hein, pastor Luciano? Muito top essa estratégia, cara. Muito top legal. mesmo. Muito bom mesmo. Me fala aqui agora qual é a estratégia que você utiliza para o dia do batismo. O que você faz de diferente no dia do batismo, pastor Luciano? Porque eu vejo lá o batismo, tudo, né? Ele é top na eclésia, um batismo bonitão. Tem que ser um evento espetacular, né? Então, fala pra gente aí o que você faz no seu batismo. Eu quero que você conte do dia do evento. Conta pra gente aí. Pastor, aí já tem mais estratégias. Manda a bala. O que nós fazemos? Eu me lembrei, quando eu era pequeno, né, minha mãe é católica, quando eu era pequenininho, me batizou na igreja católica. E aí ela mandou fazer alguns convites para entregar para toda a minha família, para que naquele dia todo mundo pudesse estar indo lá nesse dia, lá no meu batismo, né? Aí eu falei assim: cara, a gente não faz isso na igreja evangélica. Eu vou começar a fazer isso. E aí o que eu faço?
eu pego 15 convites personalizados, entrego para cada batizando e falo assim, olha, traz as pessoas mais especiais da sua vida, porque hoje é o dia do teu nascimento. Já viu aquelas pessoas no hospital, na maternidade, que elas ficam naquele vidro, aí fica todo mundo babando o bebê, meu Deus, que coisa linda, parece com o pai, parece com a mãe. Vai todo mundo para a maternidade para ver o recém-nascido, né? Então nós colocamos isso na cabeça das pessoas. Gente, vocês estão nascendo de novo. Necessário vos é nascer de novo. E aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então é um novo nascimento. Vamos celebrar o teu nascimento. Você está nascendo de novo. Então eu vou te dar 15 convites. Você vai distribuir para as pessoas mais importantes da sua vida. Pessoas que você ama. Para viver esse momento com você de um novo nascimento. E aí a gente já demos uma melhorada no ano passado. Fizemos esse convite digital também. Para ele poder distribuir para todos os amigos dele. E aí, pastor, o nosso batismo de 500 pessoas passou a dar 1.000 pessoas no batismo. E aí a gente prega a palavra e muitas pessoas se convertem no batismo. Então, o que a gente prepara lá é isso. A gente faz primeiro essa chamada, né, para os familiares e chegando lá na hora, a gente separa 2 ou 3 testemunhos impactantes, né, para que isso seja também testemunhado ali diante da igreja. A gente prega uma palavra, né, e começamos o batismo. Então, assim, só que para nós, a festa das águas, que a gente chama aqui, que é o batismo, para nós é um dos principais eventos do ano. Então tem todo um preparo. A gente bota carro de som, a gente faz uma organização muito grande, muito exponencial, para chamar a atenção das pessoas, literalmente. E aí, a gente entrega o certificado, e nesse certificado não tem somente a assinatura do pastor, mas tem a assinatura do discipulador, do amigo de fé. É como se ele recebesse uma nova certidão de nascimento. E aí nós entregamos a certidão de nascimento para ele. Falar, você nasceu de novo, essa pessoa aqui vai te acompanhar a partir de hoje, a pessoa que te ganhou para Jesus, e ela vai ser uma referência para você a partir de hoje. Então a gente tem algumas estratégias, mas essas 2 são as principais. Que coisa linda, hein, Luciano? Muito Que top, coisa né? linda, muito bom. Esse negócio que você dá é um convite para ele levar para os amigos? Sim, Esse convite. isso, é um convite. Como um convite de 15 anos, como um convite de casamento, como um convite de uma celebração muito especial. Muito especial. Que top. Todos os batizandos, então, ganham a quantidade de convites de pessoas que ele quer trazer. Geralmente a gente limita, Ah, né? 10 para cada um, 15 para cada um. Muitas pessoas acabaram pedindo esse convite digital para liberar no digital para as pessoas, né? Para não levarem o físico, para levar o digital. Mas o mais importante é que foi uma estratégia que deu muito certo e a gente conseguiu atrair muitas pessoas para o dia do batismo. E aí, pastor, é aquela coisa do longo prazo, né? sim. Essa pessoa, às vezes, naquele momento ali, ela se impactou, a palavra foi ministrada, a semente foi lançada, mas naquele momento ali talvez não surtiu um efeito. Vamos lá. Mas o dia em que alguma coisa na vida dessa pessoa acontecer, ela vai ter uma referência de uma igreja. E Sim. ela vai lembrar, eu sei onde eu posso buscar uma ajuda, eu sei onde eu posso buscar uma palavra, eu vou lá naquela igreja, onde aquele meu amigo, onde aquele meu parente foi batizado, eu fui Como, acolhido, eu fui atendido, eu vou voltar lá. como que você faz aí a captação do testemunho? Porque quando você fala de testemunho, um monte de gente quer falar um monte de coisa, né? Então, é um desafio. Eu estou falando isso porque Mas agora editamos. eu Eu ajudo os pego com pastores antecedência. Cara, você tem que saber filtrar, senão você vai, né? É. Então, fala aí, pastor Luciano, como é que você falou que pega 2 ou 3? Como que você consegue captar esses testemunhos? Pastor, assim, primeiramente eu não faço mais ao vivo, né, porque infelizmente, às vezes a gente pega uma pessoa e ela não está acostumada a falar em público e ela acaba às vezes se prolongando demais, e aí nós preferimos agora fazer edições, né? Então a gente marca,
durante a semana, faz a captação, edita e coloca, né? Mas, assim, o que mais nos chama a atenção aqui são situações realmente que nos impactaram. Por exemplo, cura de câncer, casamentos restaurados. Nós batizamos agora um ateu, né? Ele era ateu. E ele veio aqui, o filho dele tem síndrome de Down, e ele veio aqui para consagrar o filho dele. E na consagração do filho dele com síndrome de Down, ele ficou impactado com a igreja, com a palavra, se batizou, acabou de participar do nosso retiro de impacto agora, e ele deu testemunho agora quando ele chegou do retiro de impacto, falando que era ateu. Então, assim, a gente capta por aquilo que impacta a gente. Porque se não nos impactar, não adianta. Então, a gente pega a equipe, né, que é da Festa das Águas, juntamente comigo e com a pastora, com a liderança, e a gente separa, mas geralmente com isso, com essa questão do que Jesus fez na vida daquela pessoa. O que Jesus transformou a vida dela. E a gente compartilha isso no dia da Festa das Águas. Muito bom, pastor Luciano, muito, muito bom. Agora, eu preciso aqui dizer para os irmãos que estão junto conosco que o pastor Luciano precisa dar isso daí para vocês. O que vocês acham, hein, gente? Quantos querem essas estratégias? Escreve aqui, eu quero, eu. Vamos motivar o pastor Luciano? Você tem que escrever aqui, eu quero, eu quero. Na verdade, eu quero saber o seguinte: você quer que a gente reúna uma outra vez para contar sobre detalhes de todas as estratégias que mais funcionaram que nós aplicamos? O que você acha? Você quer isso? Hã? O que você acha, pastor Luciano? Maravilha! Maravilha! Então tá bom. Dentro. Olha, pastor Luciano, eu quero dizer o quanto que eu fico feliz de ver vocês avançando, crescendo. Tenho certeza que isso é só o começo de Amém. coisas muito melhores e maiores que virão. E preciso deixar você liberar uma palavra para os líderes, pastores que estão acompanhando a gente aqui agora. Deixa uma palavra aí, eu sei que você tem algo de Deus para entregar para eles, e eu quero que você finalize agora liberando essa palavra para os líderes e para os pastores que estão aqui junto conosco. Pastor, eu quero deixar uma palavra que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, versículo muito conhecido, que o apóstolo Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Essa é a palavra que permeia. Acho que entrou uma ligação lá para o pastor Luciano agora. Eu desliguei. Tá tudo ok de novo? Tá aqui, tá aqui. Ok. Então, muitas vezes, pastor, a gente na jornada, na caminhada, né, a constância é o fator primordial, é a força motriz do líder, é a constância. Então, que vocês sejam constantes, independente se vocês estão vendo resultados ou não. Independente se aquilo que você plantou, você ainda não está vendo. A constância é o segredo do líder que cresce. Seja constante. Se Deus colocou uma visão no teu coração, se você tem convicção do teu chamado e aquilo que Deus está inflamando o teu coração, é a constância. E a constância não tem nada a ver com circunstância. A constância é a constância. Então, se a circunstância for boa, se a circunstância for ruim, se está na bonança, se está na tempestade, se você está no vale de ossos secos, ou se você está num monte, o mais importante é que você mantenha a sua constância. A constância é o segredo do líder que quer crescer e quer ser bem-sucedido. Essa palavra, pastor, que eu quero deixar aí para os líderes. Bênção pura, sem mistura. Aprendi isso com um amigo. Pastor Luciano, obrigado, tá? Eu estou muito feliz de poder te ouvir e, junto nesse bate-papo, abençoar a vida de outros pastores e líderes. Você pode falar? Você vai ter a conferência Atualize, que vai acontecer agora. Pastor. Fala um pouquinho sobre ela aí, pastor Luciano. Obrigado por essa oportunidade. Vai ser no dia 17 de maio, aqui na Comunidade Eclésia no Culubandê. Vai ser um dia todo de treinamento, de capacitação. Vai estar conosco aqui o pastor Diego Menin, da Lírio, em São Paulo, e o pastor Pedro Estrela, da minha igreja na cidade de Belo Horizonte.
e eu também vou estar ministrando aqui a palavra de Deus. Então vai ser um dia de treinamento, de capacitação. É o 10º ano, é a 10ª edição da Atualize Conference. Então, o senhor participou da primeira e depois participou de algumas no decorrer desses anos, né? O senhor é nosso fundador aqui da Atualize Conference, foi o Sempre primeiro a fazer junto. aqui. E aí, pastor, o primeiro lote já está terminando, já está acabando. As vagas são limitadas por causa do nosso espaço físico, que infelizmente não comporta muitas pessoas. Nós só temos 400 vagas, então corram, né? Tá lá, Rede Atualize, tem o Instagram da Rede Atualize, tem o meu Instagram também, pastor Luciano Teixeira, tem lá na bio, você pode se inscrever e trazer a sua equipe de líderes para crescer na graça e no conhecimento, treinar a equipe, aquilo que eu disse no início, né? Eu fiz e faço todos os anos, no mínimo, 3 mentorias. No mínimo, pastor, 3 mentorias. Então, acho que é um excelente momento para você já pegar a tua equipe de líderes aí e participar não somente da Atualize, mas também da Conlizu, que é a Conferência Liderança de Sucesso, que acontece no segundo semestre do mês de novembro, que a gente também está sempre junto. Então, pastor, eu incentivo os pastores e líderes a crescer sempre, a buscar crescimento, a procurar pessoas que hoje estão um pouco mais na nossa frente, ver o que eles estão fazendo e procurar fazer. É aquilo, né? A nuvem está se movimentando e a gente precisa saber para onde a nuvem está se movendo e a gente quer estar embaixo dela. Maravilha, pastor Luciano. Beijo grande. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Daqui a pouco, na parte da tarde, eu vou entrar com um outro pastor, pastor Alexandre, da comunidade Rehoboth, no Rio de Janeiro. Está explodindo em crescimento. Mais de 2.000 pessoas. O cara tá quebrando tudo lá. Que E legal. vai ser na parte da tarde a live com o pastor Alexandre. Valeu? Participa aqui porque ele vai contar as grandes estratégias que ele tem aplicado lá na igreja dele para viver essa explosão que ele está vivendo. Beijo grande, gente. Valeu, pastor Luciano. Tchau, tchau. Pastor, te amo. Fica na paz.